Independente da forma que a pessoa entra em contato, ela precisa saber o que eu posso fazer por ela. Então a minha profissão não começa aqui, da porta para dentro. A minha profissão começa lá fora. A partir do momento que a pessoa entende o que a gente faz aqui dentro. Caio Paes é fisioterapeuta de referência. Atende grandes atletas de futebol, crossfit e fisiculturismo. Carrega no currículo experiências em clubes de futebol e handebol no Rio de Janeiro, além de pós-graduações em fisiologia do exercício, biomecânica e traumato-ortopedia. Coleciona diversos cursos de especialização e é sócio fundador do Instituto Complex Saúde e Performance, onde lidera uma clínica em plena expansão. Mas nem sempre foi assim. Minha noção era, isso aqui paga o aluguel da clínica, isso aqui paga os custos, isso aqui paga a escola do meu filho, isso aqui paga o plano de saúde, isso aqui paga. Se paga, para mim estava tudo certo. No início da carreira, Caio cresceu pelas indicações, mas não tinha gestão. Os pacientes atrasavam o pagamento, a administração era totalmente desorganizada e o risco de parar no meio do caminho era muito grande. Quando eu abri o CNPJ, que eu comecei a pegar as planilhas, né, que tinha uma aqui, outra ali, começava, mas não botava pra frente, o Caio tinha mais de 20 mil reais na rua. Foi ao lado da esposa que tudo mudou. Ela trouxe visão de negócio, organização financeira e ajudou a transformar uma pequena sala numa clínica que não para de crescer. Se você souber de onde você começa até onde você precisa ir, isso fica muito mais simples, muito mais fácil. Você não perde tempo. No Por Trás da Consulta, o Caio e a sua esposa vão revelar a trajetória que mostra os bastidores de empreender na saúde, desde os erros que custaram caro aos acertos que deram rumo ao crescimento. O que eu acho é que, verdadeiramente, essa tua ideia vai trazer uma mudança de cultura. Quero fazer uma pequena pausa aqui nessa entrevista para te dar um recado. Empreender na área da saúde não é fácil. E não é por falta de técnica, mas é por falta de conhecimento sobre negócios. E quando eu falo negócios, não se entenda como uma grande empresa. Tudo se começa do zero. E para subir degrau por degrau na sua carreira, você precisa entender o básico de vendas, de marketing, de gestão financeira, contabilidade básica. Para quê? Para que você não cometa erros na sua carreira e que você consiga crescer de forma gradativa, ano a ano. E claro, mesmo que agora você seja um profissional autônomo e não tem consultório ainda, possivelmente lá na frente você quer criar ali a sua clínica, abrir o seu próprio consultório. E você vai precisar entender minimamente desses assuntos. Então, é por isso que eu criei a HealthBiz, que é uma escola de negócios para profissionais da saúde, onde eu reuni um grupo de especialistas, cada um com a sua competência, para ensinar para você o melhor de cada área. Gestão financeira, contabilidade básica, vendas, marketing e até mentalidade empreendedora. Como é que sua mente precisa funcionar para você criar o teu próprio negócio. Mas, se você já quer delegar ali uma parte, pelo menos do marketing, para alguém, eu tenho uma agência que pode te ajudar na captação de pacientes trabalhando com as mídias digitais. E a gente teve o maior cuidado de precificar isso de uma forma que você possa pagar tanto a escola quanto a agência. Na agência nós temos planos diferentes de atendimento e a escola é totalmente acessível, porque ela foi criada para que um estudante universitário pudesse pagar por ela. Então, você vai acessar o QR Code aqui do lado, ou você vai clicar no link aqui da bio e você vai conversar com uma pessoa da nossa equipe e você vai tirar suas dúvidas e falando aquilo que você quer, o que é melhor para o seu momento, para você poder atuar aí na tua carreira. Se você quer a ajuda de uma agência de marketing ou se você quer entrar para a nossa escola. E uma coisa muito importante que a gente trouxe para a escola também, a inteligência artificial, entrando aos poucos dentro da área da saúde. É fundamental que você já esteja por dentro desse assunto. Então, isso também faz parte da nossa escola. Agora, volta aí com a nossa entrevista que tem muita coisa ainda para você aprender. A gente sabe que a coisa mais comum que tem são profissionais da área da saúde, a gente estava falando aqui antes, que não tem o hábito de criar um negócio, de transformar de fato numa empresa. É porque isso a gente vê muito, porque na faculdade ou em curso, né, para quem não é formado, quem não é, por exemplo, fisioterapeuta, nutricionista, quem é de técnico, até técnico, eles aprendem a cuidar, eles aprendem a zelar, eles aprendem que a profissão deles impactam diretamente na vida da pessoa, e é uma realidade, né? É o bem-estar, a saúde e tudo. E na hora de cobrar, como é que você faz isso? Porque é a sua profissão, mas você vive disso. Como que você vai cobrar? Você cobra, você não cobra, você faz, você não faz? O que você quer fazer para o seu paciente? Você só quer atender? Você só quer melhorar a qualidade de vida dele? Ou você quer melhorar tudo? Porque o que eu vejo
né? O que me fez, na verdade, investir meu tempo, né? E também dinheiro, tudo para, né, vamos dizer assim, alavancar a clínica do Caio, que na verdade começou com um consultório, uma maca e uma bola, e um bom atendimento, né? Um excelente atendimento. E aí foi crescendo, chegou uma hora que já não dava mais para ser uma sala pequena, uma maca e uma bola. Por que não dava mais? De tanto paciente que estava chegando, e ele não conseguia controlar, porque ele é um excelente profissional, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida nisso, porque se eu tivesse uma dúvida, eu jamais teria, depois que eu saí do meu trabalho, eu teria vindo para cá, jamais. Eu teria continuado e prosseguiria, dava um toque ali, outro ali, faz isso, faz aquilo, mas eu não teria entrado nessa de cabeça. Para poder fazer o quê? Estruturar. Mas qual é o teu papel? Então, estruturar. O que acontece? O Caio não errou a profissão dele. Ele é um cara que trabalha muito, muito bem. Ele é excelente profissional, isso todo mundo sabe. Ele está sempre estudando, ele não é aquele cara que fica parado no tempo, que usa técnicas obsoletas ou que, sei lá, sabe? O que a gente vê muito por aí, infelizmente. E aí, com isso, com todas essas qualidades dele, o que aconteceu? Um volume de pacientes, um falou para o outro, isso sem nada, sem internet, sem divulgação, sem nada. Isso aí foi pacientes vindo, tendo resultado, os outros vendo o resultado e indicando. Aí quando ele atendia também, atende ainda, né, domiciliar. Era um paciente que tinha um vizinho que não, esse aqui é ótimo, pode confiar. E aí foi crescendo num nível que ele sozinho não conseguiria dar conta. Por exemplo, agenda, quem vem nesse horário, quem não vem. Aí chega no final, imposto de renda. Meu Deus, eu tenho que fazer recibo. E agora? Esse paciente veio esse dia, não veio. Então, todo esse controle já não existia, na verdade. E aí eu sentei e falei, Caio, é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que organizar a casa, tá? O que é isso? Falando em dinheiro, quando você é pessoa física, você paga muito mais de imposto do que quando você é uma pessoa jurídica, quando você é uma empresa. Então, primeiro ponto. Em segundo lugar, o volume que tem que ser organizado. Então, você tem que ter uma agenda, tem que ter uma confirmação de agenda, você tem que ter um controle, quem veio, quem não veio, a nota fiscal, se a pessoa precisa de um reembolso de plano de saúde ou seu imposto de renda, porque são situações diferentes, pedem declaração. Enfim, então foi toda uma construção para chegar até aqui, entendeu? E isso tudo só se deu devido à quantidade de pacientes que hoje procuram uma clínica. Hoje não, já tem um tempo. Para você ter uma ideia, o Caio não tinha essa organização, o que é muito comum, isso não é uma crítica, tá? Não estou realmente criticando o que... Isso. Não foi. Não é uma crítica, porque isso eu acredito que a maioria passe hoje em dia. Agenda um paciente, o paciente vem, ele recebe, muito obrigado, o paciente vai embora e assim vai. E aí, conforme vai aumentando o fluxo de pacientes, o que acontece? Já faço o Pix, já te transfiro, o dinheiro está aqui. E nisso, não estou falando que foram pessoas agindo de má fé 100%. Mas quando eu abri o CNPJ, que eu comecei a pegar as planilhas, né, que tinha uma aqui, outra ali, começava, mas não botava para frente, o Caio tinha mais de 20 mil reais na rua. De dinheiro de pessoas que não pagavam ele. Pessoas que faziam Pix, aí esquecia, o que é normal, tá? Não estou dizendo que foi 100% má fé. Mas aí quando comecei o processo de cobrança, né, que eu falei, Caio, primeiro a gente tem que cobrar, a gente precisa reaver esse dinheiro, porque você vai ficar trabalhando de graça, então a gente tem que abrir uma ONG para você fazer só isso. Aqui você cobra, aqui é de graça. Então não dá para misturar as duas coisas. A maioria, a gente conseguiu reaver praticamente todo o valor, demorou um pouquinho, teve gente que parcelou, teve gente que realmente não sabia, eu esqueci, desculpa. Mas teve gente que nunca respondeu e sumiu do mapa e nunca mais apareceu, que também pode acontecer. E aí, depois disso, a gente começou a colocar a gente foi criando, na verdade, como eu posso dizer, padrões,
O Caio aqui no Protocolo. atendimento, padrão de atendimento aqui dentro, na verdade, porque o Caio ele atendia sozinho, ele não tinha estagiário, não tinha equipe, não tinha nada. E aí eu falei com ele, Caio, é o seguinte, você tá vendo como tá vindo a formação da galera aí? Porque a gente tentou colocar, divulgar, tentou colocar, buscar, né, na verdade, profissionais. E aí eu falei assim, Caio, a gente não tem como pegar um profissional de fora hoje, trazer e falar assim, toma, você vai atender no lugar do Caio. A pessoa que está pagando, ela não vai querer. Ela não conhece o profissional. Então, primeiro você precisa criar aqui dentro do... Não é salão de atendimento, é ginásio, né? Dentro do ginásio de atendimento, trazer profissionais que, primeiramente, o paciente ele confie. Como é que ele vai confiar? Numa pessoa que você traz, que ele nunca viu na vida, ou numa construção? E foi daí que o Caio aceitou, graças a Deus, a ter estagiários. E a partir daí, alguns ficaram, outros passaram, e a gente agora, de 6 em 6 meses, abre essa estágio aqui para a clínica, que o Caio faz o quê? Ele mostra, ele consegue com os estagiários utilizar o protocolo de atendimento, o padrão de atendimento, porque ele vai lá no sistema, tem todo o histórico do paciente, tem toda a evolução do paciente, o estagiário faz a leitura, ou então ele já ensina, aplica essa técnica, faz isso, faz aquilo, com todo mundo olhando. Então, quando o Caio precisa ir lá na recepção, quando ele precisa sair um pouquinho, ou até chegar um pouquinho mais tarde, o paciente ele não duvida do profissional hoje, né, já formado, ou do estagiário que está ali fazendo o atendimento dele. Porque existe um padrão e existe uma coisa que está definida, pré-definida ali dentro do sistema e que o profissional está aqui, ele sabe o que tem que fazer de acordo com o protocolo que o Caio estabeleceu. Isso é interessante você estar falando, que você contratar mão de obra é difícil. Eu já estive dentro de uma clínica e eu sei que não é simples fazer isso. Sim. E é muito comum que a gente faça contratação, geralmente, pelo quê? Por técnica. Muita gente já contrata por técnica. Uhum. Nem sempre você quer contratar um estagiário, mas de repente você quer contratar um funcionário por técnica. E contratar só por técnica, para mim, é um erro muito comum. Uhum. Porque se você não vê caráter, se você não vê objetivo, se você não vê hoje como a pessoa se comporta na vida pessoal dela, isso influencia, impacta na marca da clínica, por exemplo. Entendeu? Então, somar uma coisa a outra, de contratar alguém que tem os mesmos valores e princípios da cultura da clínica é super importante. Você contratar só por técnica, às vezes tem uma pessoa que de repente ela até cria conteúdo no Instagram dela, ou ela tem o hábito de postar algumas coisas, não representa a imagem da clínica. Não estou dizendo que você vai contratar alguém que não vive, mas depende muito do que se aquela pessoa realmente representa o público que ela está atendendo dentro de um negócio. Sim, e por isso que eu mencionei que alguns passam, outros ficam. Porque não quando você contrata tecnicamente, pode ser que a pessoa seja excelente. A pessoa pode ser uma excelente profissional ou um excelente profissional, chegue aqui e faça tudo da melhor forma possível. Se distrata um paciente, se quer diminuir a pessoa que está ali do lado, se tem esse tipo de comportamento, na minha opinião, é melhor você pegar um outro profissional que talvez ainda esteja em formação, que tecnicamente seja um pouquinho diferente, você ensine, porque o intuito de um estágio é aprender, o Caio de ensinar e o estagiário de aprender, e que ele consiga ser pleno aqui dentro da clínica. Dentro e fora da clínica. Que o paciente chegue aqui e fale, quando é que é o dia de fulano mesmo? Me agenda nesse horário. Quando é que é o dia de ciclano? E aqui a gente atende todo tipo de perfil. Então a gente tem desde o perfil do paciente mais quietinho, que gosta de silêncio, e do perfil da galera que marca sempre a mesma hora, que traz bolo, traz refrigerante e salgadinho. Então, tudo isso tem que ser posto em prática. Não dá para você trabalhar só com uma coisa ou outra. Isso tudo tem que ser avaliado. Por isso que de 6 em 6 meses... E o que acontece? Uma coisa muito importante que eu costumo falar, não sei se você vai concordar, mas é uma questão minha. Toda vez que eu faço uma contratação, eu falo, com quem eu converso com a pessoa e eu falo,
vamos lá, vou ser bem sincera com você. Gostei de você, quero que você trabalhe para mim, mas eu não vou pedir para você vestir a camisa da minha empresa num nível assim, eu amo, eu faço aquilo, etc. Porque esse é o meu sonho e não o seu. Por que eu falo isso para ele? Porque eu falo assim, olha, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar chateada porque você não pode vir. Porque você foi numa formatura num dia e no outro dia você vai precisar faltar. Eu não me importo com isso. Tá tudo bem você chegar para mim e falar, Carol, meu dia é sexta. Eu não vou poder ir sexta, porque na quinta eu tenho uma formatura para ir. Eu vou fazer alguma coisa, ou então eu vou viajar. Eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar chateada. A única coisa que eu peço é sinceridade. Me avisa com antecedência que eu vou pegar outra pessoa e vou colocar no seu lugar. Porque quem não pode ficar sem atendimento é o meu paciente que está dentro da minha clínica. Então, a comunicação, ela é extremamente importante. E a boa comunicação entre toda a equipe é de extrema importância. Isso que você falou, eu também concordo. De não pedir para vestir a camisa da empresa. Porque a gente não vende a empresa. A gente vende o propósito dela. Isso. Eu preciso vender uma ideia daquilo que eu criei para que as outras pessoas comprem essa mesma ideia, esse mesmo propósito. A partir dali, a conexão dessa pessoa com esse propósito, com a cultura, com os valores, com os princípios, eu tenho certeza que se ela estiver conectada, ela vai se entregar ao máximo, não para a empresa, mas para o propósito que ela tem, que é cuidar dos pacientes, exatamente, sabe, entregar o melhor resultado, proporcionar a melhor experiência. Sim. Não acredito que num longo prazo não, mas acho que a curto a médio prazo, essa pessoa, ela vai se apaixonar pelo trabalho que ela tem dentro do lugar que ela está. Porque eu também vejo pessoas, eu já ouvi de profissionais que falavam assim, cara, já trabalhei num lugar que eu odiava, eu chorava para ir, porque justamente pela falta de propósito, porque vendia só lucro no final e o paciente não era tão bem tratado assim. E aí ela foi trabalhar em outro lugar, que nesse lugar tinha esse propósito, e aí você vê que o ambiente de trabalho ele é totalmente apaixonante, não só por parte do propósito da empresa, mas isso reflete lá no paciente de como ele está feliz de ser bem tratado e vendo o resultado que ele está tendo ali dentro daquele processo. Exatamente. Então a pessoa compra, ela compra a Sim. ideia, ela compra o propósito. A gente estava conversando com o Caio aqui agora há pouco, né? E não só ele me deu esse feedback, mas como outros profissionais que me deram também a partir do podcast que eu apresento. Toda vez que eu apresento a ideia da escola, que tem o nome de Health Biz, né? É saúde em negócios. Quando eu apresento o propósito, todo mundo fala, cara, muito legal, porque o mercado precisa disso. Então, imagina o estudante que hoje ele vai se formar daqui a alguns meses, está no último período, no penúltimo, não importa, e ele já entender o caminho que ele quer seguir, como é que ele vai começar o negócio dele, sem precisar ter tanta informação, porque geralmente quando a gente começa, a gente tem um negócio sozinho, né? A gente começa sozinho, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu vou fazer o marketing, eu vou fazer as vendas. E se o Caio, lá atrás, ele já tivesse tudo organizado e quando você entrasse, você só entrasse para ampliar e ajustar algumas coisas? Sim. Entendeu? Então, essa sua ideia de negócio ela é boa justamente por isso, porque é o que os cursos não trazem. E nenhum curso traz isso, na verdade, né? A gente fala da saúde, mas praticamente nenhum curso. Quando você faz alguma coisa, gestão de negócio, tudo é específico, tudo é um detalhe, nada é abrangente. Vou te dar um exemplo da questão da abrangência. Quando você pega alguém que está, né, vou continuar citando o Caio, a situação dele, que aumentou o número de pacientes, que não tem controle da quantidade de pacientes que tem, quem foi, quem não foi, quem pagou, quem não pagou. Então, assim, ele não tinha o mínimo. Quando a pessoa não tem o mínimo, né, necessário, demora mais. Como você falou, demora muito mais. Porque olha a quantidade de processos que a gente teve que fazer até conseguir chegar aqui e não está 100% pronto ainda. Não do jeito que eu desenhei e que o Caio desenhou também, que ele concordou. Não está ainda 100%. A gente já tem
controle financeiro, a gente já tem controle de nota fiscal, a gente já tem controle de agenda, a gente já tem controle de relatórios, confirmação de agenda, prontuário. Prontuário foi uma das primeiras implementações. A gente já tem, na verdade, a Larissa, ela é social media e marketing. Ela é social media e marketing. E agora, depois que a gente terminar, né, totalmente reformar aqui a clínica, que a gente pegou isso aqui, nada, não tinha uma parede, era só um vazio, o que acabou demorando um pouquinho mais da obra ficar pronta, a gente vai para o praticamente o último passo, né? Que é, de fato, a gente investir na ampliação de verdade. Porque até hoje, a clínica, ela sobrevive, olha, até aqui onde a gente chegou, do famoso boca a boca. Do famoso, vai lá, eu confio nele. Cara, isso que tu tá fazendo, não, só remédio não resolve, a dor vai voltar, vai lá. Então a gente já sobrevive disso, e depois que a gente fez a página no Google, vem pacientes também, porque eles olham a avaliação, aí ele fala, não, eu vim pela avaliação do Google. Então a gente já tem o Google com uma excelente avaliação, a gente já tem agora um perfil apresentável, né, da social media, então assim, mais totalmente profissional, mas não, né, totalmente profissional agora, e a gente já tem um espaço que acomoda mais pessoas. Então, a partir disso tudo, é que a gente pode, né, que a gente vai poder, assim que terminar tudo direitinho, partir para a questão de divulgação. Um tráfego pago ou qualquer outra coisa. Porque a gente não tinha estrutura para fazer isso. A gente não tinha estrutura para tratar, ter não sei quantos leads, não sei, porque a gente... né, você faz mais ou menos uma projeção do quanto você vai investir nisso e o que você espera de retorno. Mas pode ser que demore, pode ser que você não tenha tanto retorno e pode ser também que você tenha, porque isso ainda é imprevisível. Primeiro você faz para depois você ver os resultados e saber exatamente onde você vai, o nicho que você vai pegar, o local que você vai trabalhar. Então, a gente não tinha como fazer isso antes, porque não sei se você chegou lá na outra clínica. Sim, cheguei. Então, era infinitamente menor, né? Não tinha o Pilates, a gente não tinha ainda o Pilates. E vamos supor que eu tivesse 5 por dia. Desses 5 leads, 2 eu agendasse. Eu não ia ter onde comportar pessoas. Eu não ia ter onde atender tanta gente. Aí o que acontece? Cai a qualidade. Cai a qualidade é uma coisa que a gente não quer. E quando que vocês viram que era necessário fazer essa troca, então, de lugar? Na verdade, não foi a gente que escolheu. Nós fomos meio que direcionados para isso. Porque lá onde a gente estava, realmente o Caio já estava lá há 7 anos. Um bom tempo, um bom tempo. 2019. Então tudo começou assim. Eles alugaram uma sala, que era o Caio e mais 2 ou 3 fisioterapeutas, não lembro agora, e eles dividiam horário. Aí chegou uma hora que não deu mais certo, porque um pensava de uma forma, outro pensava de outra, e o Caio começou a precisar de mais horários, etc. Pum, pegou a primeira sala, saiu dessa, a segunda. Sala pequenininha, uma maca, uma bola, como eu falei. Aí foi, encheu tanto, teve que trocar para uma sala maior. Aí, de novo, a mesma coisa. Aí, só que foi de uma forma assim, de tantos pacientes, que já não dava mais tão bem nessa outra sala. E aí começou a acontecer, o Caio fala assim, cara, eu atendo tanto, eu trabalho tanto, cadê esse dinheiro? Eu atendo tanto, o que está acontecendo? Eu falei, não é possível, Caio. E isso eu trabalhando em outro lugar também, sem ter tanto custo, sem pagar plano de saúde, sem pagar comida. Era tudo eu tinha da minha empresa e o Caio atendia aqui e ficava com outras contas, e ele não conseguia enxergar aquilo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu ainda no meu emprego comecei a auxiliar, mas eu não tinha muito tempo, eu tinha que fazer hora extra e tal. Então, quando acabou, de fato, a minha, que foi toda terceirizada, onde eu trabalhava, e acabou meio que minha função lá, então eu tinha 2 opções. Ou eu ia pedir para outra gerente para me acolher, ou eu ia ser mandada embora. Então, eu acabei, vou ser mandada embora, é bom que eu pego o Caio, a gente vai abrir o CNPJ, a gente vai conseguir desenhar.
E foi a partir daí. A gente abriu a empresa e, mais uma vez, deu certo, entendeu? Mais uma vez, mais pacientes vindo. E aí, desculpa, a questão da gente se mudar aconteceu no seguinte, a gente sempre procurava, que faz pilates? E atende pilates? Ou então o Caio mandava, você tá de alta, vai fazer pilates agora para você continuar. Aí, tecnicamente, eu não entendo nada, posso estar falando alguma besteira. Visão de mercado. Né? Aí eu virei pro Caio e falei assim, Caio, você tá dando paciente pros outros, paciente seu. Deixa o dinheiro continuar em casa, então vamos abrir um pilates, falei pra ele. Visão de mercado. Aí a gente começou a ver a sala, a gente tinha uma sala alugada, a gente ia pegar a sala do lado, tava tudo certo, passamos ficha, com contrato, tudo certo, e aí a imobiliária manda uma mensagem. Então, o dono não quer mais alugar, ele vai vender todas as salas. E isso, todas, incluía a sala que a gente tinha acabado de se mudar, que tinha 1 ano, que a gente tinha feito reforma. 2? Ia fazer 2 anos. Mas a gente tinha acabado de reformar. Mas a gente tinha acabado de reformar e põe divisória, ar-condicionado e muda. A gente tinha acabado. A gente ainda estava pagando essa ampliação. E aí ela fala, ele vai vender tudo. Falei, então isso inclui a nossa, que a gente acabou de reformar e você já sabia. Inclui. Aí o Caio conversou com o responsável, ele falou, olha, se você quiser eu te alugo, mas é aquilo, tá para venda. Pode ser que não venda nunca, pode ser que venda daqui a 5 anos, mas pode ser que venda amanhã. E aí ia precisar quebrar parede, ia precisar fazer divisória, ia precisar fazer tanta obra. E aí a gente começou a ver lá no prédio mesmo, em outros lugares. E não achamos. E o Caio muito relutante. Poxa, eu tô aqui há tanto tempo, não sei o quê, não quero sair daqui, não quero sair daqui. E já eu não, tá? Eu não tenho medo, eu não tenho problema com nada disso. Eu falei, olha só, Caio, a gente não acha sala, entendeu? A gente quer abrir o negócio, não é possível que não tenha outro lugar aqui perto. Mas os pacientes já estão acostumados com aquilo. Eu falei, cara, os pacientes estão acostumados a serem atendidos por você. Se você abrir uma maca, sei lá, na frente do metrô, vai gente lá. Vai gente, porque quem é fiel vai. Sobre um ponto aqui do que você está falando. Vocês são sócios hoje? Não, eu só construí tudo. Eu montei, eu fiz toda a estrutura, eu que fiz a implementação de sistema, eu que contrato os estagiários e fiz toda essa organização, né? Oi? E os profissionais também. Eu que cuido da parte financeira, administrativa, tudo isso. Tá. E o Caio se preocupa só com atendimento. Perfeito. E rua, por exemplo. E abriu uma academia aqui perto, ele tem que ir lá visitar. A gente está aqui. Por quê? Porque a gente está aqui, ele tem que saber que a gente está aqui. Que se ele precisar, ele tem com quem contar. Eu tô fazendo essa pergunta de forma provocativa porque justamente as pessoas não conseguem ter essa visão. O que eu quero dizer? Por que eu perguntei se vocês são sócios? Porque, geralmente, como é que ele começou? Se juntou com outros fisioterapeutas, certo? Sim. E isso é muito comum. Vou abrir uma clínica. Não importa se é de nutrição, se é fisioterapia, se é psicologia. Eu sempre tenho a tendência de me juntar com quem eu já vivi bastante tempo dentro da mesma área. Então a tendência vou me juntar com outros fisioterapeutas. Uhum. Por quê? Porque aquele cara é especialista no Pilates. Porque aquela menina ali, ela é especialista, sei lá, em atletas. Porque... Só que a falta de visão que eu vejo dentro disso é que você não precisa se tornar sócio porque o outro tem uma especialização diferente da sua. Você pode encontrar esses profissionais depois para você contratar. Sim. O que é mais importante se você vai abrir um negócio é você ter uma sociedade de alguém que sabe alguma coisa que você não sabe sobre o negócio. Então, vejo eu hoje, não diminuindo o Caio, mas como ele um excelente profissional de um lado e você um excelente profissional do outro, e juntos vocês estão conseguindo crescer um negócio degrau por degrau. Ou seja, se não fosse você, não existiria esse negócio. Mas também se não fosse o Caio, não existiria ele também esse não negócio. existiria. Então o que eu digo é o seguinte, uma das decisões mais erradas que existe hoje, eu já vi isso acontecer na prática, e acontece hoje em dia, e eu vou te falar com clínica grande, que não consegue performar bem, é de ter sócio que é da mesma área. Porque fisioterapeuta, outro também é, outro também Sim. é, porque outro é nutricionista, outro também é. Mas não, cara. Quem é que vai entender de negócio?
Quem é que vai movimentar a parte administrativa? Quem é que vai movimentar o comercial, a operação? Tem que ter. E não só isso, né? Como o Caio falou, os profissionais, eles não gostam desse termo venda. Ah, como eu vou vender, como eu vou me vender, e etc. E é o que eu falo. Eu tenho um perfil comercial porque eu sempre trabalhei com comercial e eu trabalhei com vendas há muito tempo. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar com o Caio, né, vir mais para a clínica, observar como ele atende o paciente, como ele faz isso, faz aquilo. Então, a partir daí, eu consegui desenvolver o quê? Uma venda propriamente dita. Mas assim, não é uma venda de uma forma feia, de uma forma esdrúxula, igual as pessoas pensam, que você entuba na pessoa aquilo ali. Não, como é que eu pensei? Eu falei, bom, aqui é saúde, a pessoa busca saúde. Desculpa, modéstia à parte, mas aqui é um achado de Jacarepaguá. Você não vê um lugar tão limpinho, tão organizado, tão bonitinho, com material bom, está sempre melhorando, está sempre investindo. Você não acha? Desculpa, pode caçar aí, mas vai ser difícil você achar isso, porque o Caio é insuportável com isso. Você está acabando a prestação de um equipamento, ele já está pensando no outro, não sei o que, não sei o que lá. Então ele busca isso para dar o melhor para o paciente. Então, o que eu vendo? Eu vendo isso. Quando o paciente entra em contato comigo, ele pergunta, quanto custa? Me fala aí, aceita plano? Assim, curto e grosso. Aí São eu tenho que perguntar. duas perguntas principais que são feitas mesmo. Aceita plano de saúde? Quanto custa? Você cobra? A avaliação é cobrada? E como é que você faz? Eu explico que... primeiro eu pergunto, né? Tudo bem, como é seu nome? Você já conhece a clínica? Não, eu vim por indicação. Então tá bom. Então, vou te explicar. Posso te mandar um áudio? Posso isso? E conversando com ele, para ele me responder, a gente criar o mínimo de conexão possível, para eu poder identificar a pessoa, porque isso é muito importante no processo de venda. Perfeito. Eu preciso identificar se o meu paciente, se o meu, né, o paciente, ele é monossilábico, se ele só quer sim, não, quanto é X, e aí eu vou ter que entregar isso para ele, não tenho o que fazer, isso não é... A venda não funciona do jeito que eu quero, é como tem que ser. Ou se é um paciente mais aberto. Pode sim, estou dirigindo, então pode me mandar um áudio. Aí eu vou e mando o áudio. Então, meu nome é Carol, vou te explicar como é que funciona. Se você ficar com alguma dúvida, você pode falar comigo. Aí eu falo, então, aqui na clínica funciona assim, o Caio, eu agendo, enfim, aí eu conto tudo, eu falo... que é personalizado, que você não vai ver uma pessoa do lado fazendo o mesmo exercício que você, que cada paciente tem o seu atendimento, tem o seu... como é que se diz? O seu atendimento não, tem o seu tratamento personalizado e tal, e a avaliação demora mais, então não agenda nada para depois, vem com roupa leve e tal, porque aqui você vai ficar, pode ser que você demore mais de 1 hora e meia, enfim, então eu já conto tudo para o paciente, explico tudo, e se ainda assim ele me pergunta, a avaliação é paga? Eu falo sim, e você faz a avaliação e no mesmo dia você já faz o primeiro atendimento. Se você não tiver com mais pressa, se você... não, mas só para avaliar. Não tem problema. O Caio pode assim só te avaliar e passar para você o planejamento do seu tratamento, não tem problema nenhum. Só que é o mesmo valor, porque o investimento é o mesmo. Tá? Ou seja, independente de técnica, de vendas e tal, você busca se conectar com a pessoa do outro lado e dar o acolhimento para ela. Sim. Porque realmente, a pessoa ela pergunta, o profissional ele tem muita dificuldade de tirar, de contornar essa conversa, de perguntar preço ou plano de saúde. São as principais perguntas mesmo. Mas se a gente já identifica que o mercado está com um atendimento com a média muito ruim, que é muito ruim mesmo, e se a gente só perguntasse por que você está procurando a gente? Qual o problema que você tem? Porque é importante para mim entender antes de te passar o preço. Sim. Para mim é muito importante saber como é que você está. Por que você está procurando fisioterapia? Mas acredite se quiser, as pessoas não sabem explicar, porque no começo a gente tentou essa abordagem, né? Porque eu fui fazendo vários testes até chegar num que eu posso falar assim, bom, eu posso contratar você, você vai replicar isso aqui. Não replicar o texto, mas replicar as ações, o como fazer, entendeu? Então a gente chegou nisso.
que é um atendimento individualizado, personalizado e voltado para o paciente. Mas eles mesmos às vezes não sabem passar isso, porque a gente pergunta, qual a indicação do tratamento? O que aconteceu? O que você está sentindo? Pode me explicar um pouquinho mais? Então, eu tropecei e agora... Então, assim, não consegue. Não, sim, entendi eles não o ponto. conseguem explicar exatamente por que eles estão procurando a gente. Entendi o ponto. E aí chega aqui, o Caio faz isso 1000 vezes melhor do que eu, óbvio, que ele faz isso há 1 milhão de anos. E ele atende, ele escuta cada paciente que entra aqui, escuta e lembra, tá? O paciente pode ter pisado aqui uma vez só. Do nada, a gente almoçando, ele... E fulano, você lembra? Eu falo, não é possível, Caio. Não é possível. Ou seja, ele é um excelente vendedor. Sem saber, ele só não sabe. Sem se ligar. Porque aí quando ele vem, quando o paciente senta com ele ali, né, que ele começa a avaliar, que ele começa a fazer a anamnese, a primeira consulta, né, o primeiro contato, ele pergunta meio que a mesma coisa, só que de formas completamente diferentes, e são várias respostas diferentes. Então ele consegue extrair tudo o que ele precisa para ele entender o que está acontecendo com aquele paciente, para ele poder seguir com a avaliação. Entendeu? O que muitas vezes no primeiro momento ali numa ligação, ou num WhatsApp, ou num áudio, a gente não consegue. Porque realmente nem o paciente sabe exatamente. Então, o que a gente pode focar aqui é realmente mostrar o que a gente tem de melhor e o nosso diferencial. Perfeito, mas o que eu queria dizer, entendi o ponto que você quis dizer sobre a pessoa explicar sobre a patologia dela. Sim. Né, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é simplesmente para ela contar o que aconteceu. Eu tropecei, caí, bati com o joelho no chão. Tá, entendi. Mas é só dar esse acolhimento. Porque o que a gente encontra hoje, e o que você falou aqui é um achado, esse achado é uma agulha no palheiro. Ou seja, é como se eu estivesse ligando para cá, e aí você me convenceu de vir aqui, eu vim para dar um tiro no escuro. Para só aqui dentro, depois que eu pagar, eu entender se o Caio, de fato, vai me entregar resultado ou não vai. Entendeu? Então, a partir do momento que, cara, você já me acolheu, a primeira venda já foi feita. Ela foi muito legal comigo. Aí eu vim aqui. Aqui fui bem recepcionado. Uma água, um cafezinho, alguma coisa do tipo. O Caio começou a conversar comigo, começou a se importar comigo. O Caio tá me ganhando, eu tô entendendo que a E-Complex é o lugar certo. Sim. Aparentemente parece que é. Aí depois eu vou para a parte do tratamento, que aí sim, de fato, eu vou identificar ali, em algumas sessões, dependendo do meu caso, se eu estou obtendo resultado ou não. E aí, enfim, cai numa outra metodologia de atendimento, que não é só a parte técnica, mas existe a parte ainda de venda que a gente continua durante o tratamento. Mas é essa parte que não é comum. Não acontece. Assim, eu, pelo menos... Eu tenho muita dificuldade de ir num profissional de qualquer área e acontecer esse tipo de coisa que você está falando. É muito difícil, a gente não encontra, cara. Então, mas quem para e trata e fica aqui, todo mundo fala isso. Porque a pessoa vem fazer uma avaliação, aí tem uma outra pessoa ali na maca, e essa outra pessoa, ninguém fala nada. Aí o paciente do lado fala, pode fechar aqui, tá? Aqui é ótimo. O paciente já está vendendo. O paciente do lado, ele fala. O paciente é o melhor vendedor. É assim, cara. E isso acontece muito. Aí, não, fui muito bem atendido e tal. Não, pode confiar, aqui você pode confiar. Então, aqui dentro mesmo, e como eu falei, tem os horários que as pessoas gostam de agendar, porque elas vêm juntas. A galera que malha junto numa academia, ou então um pessoal que já faz tratamento aqui. Tem pacientes aqui que o marido tratou, aí depois precisou da esposa tratar, e agora os dois fazem pilates, entendeu? E adoram o clima daqui, e vem e fala, o que você quer hoje, minha filha? Eu vou trazer. E é uma coisa que eles se identificam, porque eles falam assim, e não só eles, eu tô citando um exemplo aqui deles que são extremamente queridos pela gente, mas que a maioria dos pacientes são assim. Aí foi aniversário da estagiária. Veio presente, veio docinho, veio salgadinho. Aí o outro paciente passou no açaí aqui embaixo e falou, deixei 1 quilo de açaí pago pra você, vai lá buscar. Tipo, são essas coisas que acontecem aqui que você não vê. E aí a pessoa... Aí, por exemplo, eu sempre converso com os pacientes, eu falo, olha só... Carol, eu não quero mandar mensagem 10 horas da noite. Eu falei, meu filho, você pode mandar mensagem a hora que você quiser. Eu não vou ver. Mas se você lembrar de mim, meia-noite,
que quer um atendimento, ou se precisa desmarcar, ou se precisa de algum auxílio, manda, porque assim que eu acordar no dia seguinte, eu vou ler, e aí não corre o risco de você ter esquecido. E não se preocupa, você não vai me atrapalhar. Eu tenho 2 telefones, esse aqui é o da clínica, esse aqui é o do trabalho. Então, domingo, meia-noite, você não vai me incomodar, você pode mandar. E se for muito sério, aí você liga, porque tem coisas que pode acontecer que o Caio precisa realmente dar um apoio, ou então falar alguma coisa. Desloquei meu ombro sábado à noite. Ele pega o telefone e ele fala com o paciente, quando o paciente é da clínica. Aí é Sim. um caráter dele. Isso é o caráter dele, exatamente. Tá. Isso aí ele sempre fez, isso ele não abre mão. Uma pergunta importante para você é: as ideias que você tem. Eu vi que você é a pessoa que bota o pé no acelerador. Sim. Eu identifiquei isso. Isso é muito bom. Sim. Que quem dera todo mundo pudesse ter alguém que pisa no acelerador. Mas as ideias que você traz, você tem dificuldade do Caio comprar a tua ideia para executar? Nossa, acho que não. Quase nada. Porque eu só trago uma ideia do que eu vejo dentro da realidade. Eu não trago uma ideia, fui ali na esquina, vi isso, eu acho que vai dar certo aqui. Não tem achismo. A gente não trabalha com achismo. A gente trabalha com o que a gente vê que dá certo, o que deu certo e o que pode melhorar. Cara, isso deu muito certo. Vamos focar nisso aqui? Vamos fazer uma campanha para isso aqui? Vamos pensar nisso aqui? Entendeu? É basicamente isso. A gente não fica trazendo coisas de fora. Claro que a gente vê um vídeo, a gente vê uma coisa, ou então Caio vê uma técnica, eu quero aprender isso, então ele vai lá e se matricula no curso. Eu fico assim, meu Deus, acabou a pós, acabou a mensalidade da pós, aí vem mensalidade de curso, menino, para, ele não dá para parar. É isso que ele me responde. Não dá para parar. Eu entendo. Eu falei, era pra gente estar na barra cobrando R$1.000 no atendimento, porque do jeito que o Caio estuda, olha lá a cara dele. Então, mas isso que você está falando... Tô brincando, Caio, calma, ele vai morrer ali do coração. Isso que você está falando é importante, porque isso é o que acontece por trás da consulta. E ninguém vê. O tanto que o profissional se dedica para aprender cada vez mais, para entregar cada vez mais resultado. E o quanto que existe o lado do negócio, o lado administrativo, que muitas vezes a pessoa, o profissional até, ele enxerga até como algo que é ruim, porque ele acha assim, se eu me tornar um negócio, se eu tornar uma empresa de verdade, isso quer dizer que o que importa para mim é dinheiro, e não é. Porque um negócio bem organizado entrega muito mais resultado. Se a gente pegar o início do Caio e pegar o agora, quando que você tinha mais para entregar de experiência e resultado para o paciente? Era antes, lá no início ou agora? Agora. Agora que você se tornou um negócio, que agora o negócio está sólido. Pô, uma clínica na verdade, uma não, uma agora... experiência de ambiente acolhedor, cara, bonito, um lugar bonito, que você tem vontade, você tem prazer de estar aqui. Você não entra, eu não entro aqui e me sinto num lugar onde eu olho para as paredes e digo assim, será que eu tô doente? Porque é assim que muito lugar é, tudo branco, jaleco branco. Cara, eu entro aqui, eu me sinto, sei lá, tô em casa, tô num estúdio, tô num lugar bonito, cara. Cara, tem um gramado, tem um verde, sabe? Tem um lugar, assim, acolhedor, tem uma vista legal. Então, isso para mim é tudo um conjunto. Isso para mim é ser um negócio. É você pensar em tudo. Se tornar um negócio não é você ter uma gestão de um prontuário, de um financeira. Isso é um negócio, é você pensar de todos os lados, 360 graus dentro de um negócio que pensa em tudo, tanto do lado profissional, aqui dos funcionários, como do lado do paciente para entregar o melhor resultado. Sim, mas quando você fala nessa questão de sair de um lugar e ir para o outro e realmente virar um negócio, eu, particularmente, tá? O que eu vejo do mercado, o que eu vi muito do mercado, principalmente da saúde, seja dentista, nutrição, médico, é que o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa ela cresce, quando ela sai de um consultório, ela abre uma clínica, ela faz um super investimento, ela faz isso, faz aquilo, etc., ela meio que acaba perdendo a essência. Então, o maior medo não, falei a palavra errada. A única coisa que o Caio não quer é isso, é perder o jeito que trata o paciente, o como trata o paciente, a melhoria do paciente, porque isso realmente, eu já vi, eu ia em médicos que a consulta, por exemplo, era R$200, o consultório era pequeno, mas ele super me atendia.
me atendia super bem. Aí, do nada, montou um troço milionário, a consulta foi para quase 1.000, a consulta passou a ter 5 minutos e vai com o terceiro, passa para lá, passa para cá. Eu falei, não, agora eu já não posso mais frequentar aqui. Né? Assim, por quê? Porque passou a impressão, pode ser que não, pode ser que ele estivesse no melhor momento, com todos os, sei lá, feito 1 milhão de cursos para poder conseguir, mas passou pra gente, né? Porque não, no caso assim, tô falando que a gente tinha um grupo que frequentava e parecia que isso tinha acontecido. Bom, agora virou negócio, ela nem olha mais na nossa cara direito. Possivelmente Realmente, perdeu o propósito. Isso aí, eu falei, bom, não dá mais, vou procurar outro. Então, a única coisa que o Caio não permite, de forma alguma, é que isso aconteça. Pode crescer, pode botar um pilates, inclusive aqui aberto propositalmente, porque o Caio está aqui, a aula de pilates está rolando ali, ele fala, tá dando mole para o paciente, pega mais carga, faz mais isso. Então, é meio que ele está aqui, entendeu? Ele está aqui, o paciente sabe que ele está aqui. Que se ele enrolar lá no pilates, ele vai dar aquele e falar, melhora aí, vambora, pra cima, quero ver teu resultado. Então, você tocou num ponto que, para eu conseguir definir o que eu estava querendo dizer sobre o negócio. Eu acredito que um negócio na área da saúde, ele só é um negócio quando o teu propósito é muito maior do que o teu ego. Uhum. A partir do momento que o seu ego toma o lugar do propósito, para mim, o seu negócio deixou de existir. Porque o seu negócio só existe por conta do propósito. Que é o quê? É entregar resultado para o paciente. Sim. Para mim é só isso. O que você acredita que é mais importante aqui dentro? O resultado do paciente. Perfeito. E que ele saia, não só o resultado da fisioterapia, não só esse, né, da lesão que seja, ou do pós-operatório, mas que além disso, ele tenha tido uma boa experiência aqui. Que ele não venha com, hoje tem físio, eu vou lá. Não, eu quero que ele conte nos dias a hora que ele vai voltar. Porque ele vai passar ali, vai ter alguém, bom dia, quer um café, quer alguma coisa, hoje tá cheio, o Caio tá nervoso. Ou então, pode ir lá, que o Caio tá te esperando. Que ele esteja com vontade de vir. Que ele chegue 10 minutos antes para não perder tempo. Para não correr o risco de ele perder 10 minutos de atendimento. Embora o Caio não desconte. Tem isso também. Se o paciente chegar 10 minutos atrasado, ele não deixa de atender esses 10 minutos depois. Nem que ele tenha que sair daqui 11 horas da noite. Como é que vocês fazem aqui se o paciente desmarcar a consulta? Então, a gente tem uma política que funciona da seguinte maneira. Ele pode desmarcar a consulta com até um dia útil, né? Vamos dizer assim, com antecedência. De terça, ele pode desmarcar a segunda com 24 horas antes, né? Do atendimento dele. A partir do terceiro, a gente cobra o valor do atendimento. Porque, na verdade, como aqui é prestação de serviço, um prestador de serviço ele pode cobrar 1/3 do valor quando existe a desmarcação ou falta em cima da hora. Tá? Então, ao invés de eu cobrar 1/3, eu espero 3 e cobro uma inteira. Perfeito. E vocês vendem plano de tratamento? Vendemos, sim, por mês. Por exemplo, o Caio ele reavalia o paciente a cada mês. Dentro dessa avaliação, ele vai precisar vir 3 vezes por semana durante um mês. Então, ele paga aquele mês e vem as 3 vezes por semana. E ele pode vir 3 vezes por semana dentro do horário de funcionamento da clínica. Ele não precisa ter um horário 100% engessado ali, não. Então, ele tem que vir 3 dias da semana, de terça a sábado. Ele tem isso para vir, tá? Aí, reavaliou no mês seguinte. Agora você só vai vir uma vez por mês. Então, eu pego e faço o plano dele para ele vir uma vez por mês. Uma vez por semana, perdão, isso. Aí ele vai e paga aquele mês para ele vir uma vez por semana até reavaliar. E isso vai de acordo com as avaliações que o Caio realiza. Quem implantou essa ideia de plano de tratamento? Na verdade, ela está sendo implantada, ainda não é 100%. Porque o que acontece? Como o Caio, ele trabalhava sozinho e acabou que foi muito, entre aspas, rápido essa mudança de pessoa física para pessoa jurídica, da pessoa chegar, ter que pagar na hora, e a nota fiscal. Então, a gente precisa entender que o público que é atendido pelo Caio, ele é um público que muitas vezes quer falar com ele, quer resolver com ele. Então, a gente demorou, custou muito e ainda tem alguns pacientes que só querem falar com ele, que só marcam com ele. Então já foi muito difícil esse primeiro
desmame, vamos dizer assim, do paciente não agendar mais com o Caio, ter um canal de agendamento. Então, aí temos as parcerias, né? Você é parceiro disso, você é parceiro daquilo, você tem um valor melhor e tal. Foi outro processo para tratar esse tipo de parceiros. Aí tem, enfim, então tudo é um processo. É o que eu converso com o Caio. Caio, a gente tem que investir no plano de tratamento, tem que ser só plano de tratamento. Eu falei, olha, quando você implementa uma coisa, para quem está chegando agora, para quem é seu primeiro paciente, está te conhecendo hoje, ele não vai falar nada. Ele vai, tanto que é isso que acontece. Todos os pacientes novos que fizeram a avaliação já fazem o plano de tratamento. O paciente antigo, ele fala, não, vou continuar do jeito que está, então eu vou manter. Então, qual é a proposta que a gente utiliza para poder migrar, né, e vender majoritariamente plano de tratamento? Não 100%, porque tem muitos pacientes que vêm fazer recovery, aí vem uma vez por mês, ou vem a cada 15 dias, ou vem quando sente uma dor. Não é esse público que eu tô falando, eu tô falando para público que realmente precisa fazer um tratamento. É o diferencial no valor. Por exemplo, se o valor do atendimento é X, quando você paga antecipado, né, quando você paga o seu plano naquele mês, você ganha um desconto, porque você tá pagando tudo junto e tá pagando para você vir esse mês, e você tem a garantia que você vai vir sem ter um imprevisto, do tipo, hoje eu não tenho, precisei... O que acontece? Minha mãe me ligou, o carro dela quebrou, precisei, e agora eu não tenho como ir na físio. Então isso garante uma assiduidade para você, para a pessoa vir, né, para não contar com imprevistos que podem acontecer durante um mês financeiro, que é super normal, e também para o profissional, porque se tá lá no prontuário, que ele precisa vir 3 vezes por semana, e ele começa a vir ele começa a fazer o quê? Prejudicar o tratamento. Quando ele prejudica o tratamento, é ruim para ele, principalmente, que ele é o mais afetado, mas é muito ruim também para o Caio, porque quando ele sair daqui, ele vai falar assim, mas você não melhorou? Por que você ficou, depois desse pós-operatório, por que sua perna ficou assim? Por que tua mobilidade... Onde que você tratou? Tratei lá no Caio. Olha aí. Verdade. Como é que fica? Então é muito importante, o Caio ele bate isso na tecla direto com os pacientes, é de extrema importância que você faça o tratamento. Mas eu já não estou mais com dor. Você não está com dor, mas você não está 100% reabilitado. Vai acontecer alguma coisa, você vai jogar uma bola, e aí vai voltar pior, pode piorar. Então tem que ter o tratamento. Então, pelo fato do Caio ficar tanto no pé do paciente e ter tantos resultados bons, é que hoje, você vai no Caio, eu te indico o Caio. Então, não é interessante para a gente um paciente que não leva a sério o tratamento. Então, acredito que o plano de tratamento ele seja melhor nisso. E, inclusive, quando você tem, por exemplo, você paga um plano de tratamento para 1 mês, você tem direito a tantas remarcações, mas você tem que usar ele em 45 dias. Se você não usar ele em 45 dias, infelizmente... provavelmente nem vai ser renovado, né? Porque a pessoa não tá levando o tratamento a sério. Sim, e aí não vai ter forma de comprometimento. Sim, é uma forma de... E até da pessoa, de fato, melhorar, fazer o que tem que fazer e ter uma excelente recuperação. Não é um compromisso porque só isso físico, é um compromisso financeiro também do cara. O cara, tô pagando isso aqui, eu vou utilizar. Também. Eu vou me tratar. Já paguei, eu tô aqui, tô por esse propósito de ficar bom, voltar a jogar bola, voltar a lutar. Sim, exatamente por isso. Exatamente por isso. Bom, e o planejamento financeiro da pessoa, né? De não ter nenhum risco de acontecer alguma coisa, ela não ter o dinheiro para vir fazer o atendimento isso aí durante... É muito relativo, isso aí é... Na verdade, o que eu queria falar quando a Kiarani foi embora são algumas coisas que eu tenho assim para te falar assim, já de imediato sobre tudo que a gente conversou aqui antes até de gravar. Uma vez eu vi um colega de profissão reclamando na internet, ou reclamando, não seria propriamente reclamando, mas fazendo uma história, falando, e o cara fala muito bem, professor de pós-graduação, o cara, nível A, mas aí o paciente liga aqui para a clínica, e quando a nossa recepção, nosso contato diz que tem que fazer uma avaliação, fala que já foi avaliado pelo médico e que não quer. Foi o que a Kiarani tinha explicado, né? E eu falei para ele, chamei ele, né? Não conheço o cara assim de proximidade, eu falei, cara, olha, tenta abordar de outra maneira, passa para quem trabalha contigo,
que não é uma avaliação médica, que é uma avaliação funcional, que o médico vai o paciente vai trazer do médico um diagnóstico clínico, mas que você, dentro desse parecer que o médico te dá, precisa ver como é que você está funcionalmente, que você vai aplicar testes funcionais e alguns outros testes para determinar por qual tratamento fisioterapêutico aquela pessoa vai precisar passar. Aí ele, pô, não tinha pensado por essa forma, porque assim, você fala que é uma avaliação, o cara vai falar, pô, mas o médico já me avaliou? Exatamente. Porra. Comunicação, como ela tinha falado, né? É comunicação, o médico já me avaliou. E aí? E como é que você sai dessa sinuca de bico? E você vai ter que, na verdade, na cabeça do paciente, a autoridade máxima é o médico. É porque a gente tem a cultura médica, Exato. né? Porque já décadas e décadas, e quem manda é o médico, né? O médico prescreve fisioterapia, Exato. prescreve dieta. Prescreve até o número de sessões que o paciente precisa, Assim, mas a gente sabe que é por conta do plano de saúde. Mas esse já caiu também. O médico pode prescrever, preciso de fisioterapia tantos meses pós-operatório. E o fisioterapeuta prescreve dentro daquilo ali, para que o convênio aceite. Enfim, essa foi a primeira coisa que eu dei uma dica, vamos dizer, de graça pro cara, que nem conheço, assim, não conheço o que eu digo. É um colega de profissão. Eu quero o bem de todo mundo, eu quero que todo mundo cresça, que todo mundo esteja bem. Eu quero que as pessoas me escolham porque gostam de mim, gostam do meu trabalho, não porque o resto é uma merda. Não porque o resto é ruim. Pra gente, como profissional, é ruim ter uma clínica que não atende bem, ter uma clínica em que um equipamento não funciona da maneira correta, ou que não aplica exercícios individualizados ou próprios para aquele paciente, para aquela patologia. Pra gente é ruim. Verdade. Como categoria, como profissão. Mal ou bem, o paciente ele vai passando por algumas situações ruins, ele vai criando um trauma, e quando ele vai num profissional que é bom, ele ainda assim questiona. Sim, Ele fica com medo. porque ele já é calejado daquela situação, daquele monte de situação. Exatamente. Enfim, e aí eu falei isso, e o cara, porra, legal, não tinha pensado por essa abordagem. Tudo isso a gente construiu junto, eu e a Caroline, claro, com a visão dela de administradora e comercial, mas eu também com uma visão de quem é profissional de saúde, né, de como a gente tenta passar isso para que a pessoa entenda da maneira mais fácil possível. Engraçado que esse é um pensamento comercial. Sim. Ele tem a perspectiva de venda. Ele não Sim. tem a perspectiva do profissional em si dentro do tratamento. Porque ali você está falando, de repente, com o paciente pelo telefone. Sim. Ou pelo WhatsApp, e você está tendo uma conduta comercial de venda. Só para pontuar, porque o profissional ele entende venda como algo pejorativo, como a Carol falou aqui. É isso. E você está trazendo uma perspectiva diferente de o que significa de fato a venda na área da saúde. É porque ele precisa entender o que minha profissão, o que eu como profissional da saúde, eu como fisioterapeuta, eu como especialista em movimento, o que eu posso trazer para a vida dele, sabe? Então, lá na frente, lá no telefone, no WhatsApp, no e-mail, independente da forma que a pessoa entre em contato, ela precisa saber o que eu posso fazer por ela. Então, Exato. A minha profissão não começa aqui, da porta para dentro. A minha profissão começa lá fora. Exatamente. A partir do momento que a pessoa entende o que a gente faz aqui dentro. A jornada do cliente começa lá atrás. E essa aí, a experiência dela, desde o primeiro contato, é essencial. Ela precisa ter uma boa experiência. Ela precisa receber as explicações corretas, na hora correta, ter empatia, ter opções de como se comunicar, como a Caroline falou. Tem pessoas que são monossilábicas, tem pessoas que gostam de texto, tem pessoas que gostam de áudio. Ela precisa se sentir acolhida desde o primeiro contato. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a minha profissão não começa aqui. Não começa, sei lá, num exercício ou no uso de um aparelho de tratamento fisioterapêutico. Começa a partir do primeiro atendimento. Perfeito, irmão, perfeito. Da tua visão, eu vi que, assim, a Carol, ela tem essa visão comercial, ela tem a visão do mercado, de oportunidades, mas eu quero entender um pouco da tua visão também, porque, assim, o negócio é teu, e você compra as ideias dela. E você não compra à toa. Não, assim. E eu não compro tudo também, não. Não, tudo bem que você não compre tudo, mas hoje você, por exemplo, de uma forma mínima ainda, você está trabalhando no teu marketing.
Sim, a gente tenta, na medida do possível, expor aquilo que é bom. Assim, claro que a gente tenta, que é bom que eu digo assim, de experiência. A gente tenta trazer experiências boas aqui fisicamente, mas passar para o público geral, através do marketing, o que acontece aqui dentro. É isso que eu quero dizer. Então, assim, o nosso marketing é muito básico. É um marketing de comunicação hoje. Sim, mas importante dar o primeiro passo. Sim. Mas por que você identificou que isso é importante agora? E, assim, eu sempre tentei, na verdade, não, na verdade, ser o mais bem produzido de todos, mas tentar dar algumas dicas diante das minhas limitações de aparecer na frente da câmera, porque eu não gosto, não é uma coisa que eu me sinta confortável. E por que você fez? E eu sempre fiz porque eu achei importante mostrar o que se passa aqui dentro, o que eu, como profissional, posso agregar para você. Entendeu? Mesmo com as minhas limitações, eu sempre tentei, de diversas formas, tá dentro da vida dos meus pacientes, tá dentro da vida dos parentes. E assim, eu acho que é uma qualidade que eu tenho. Eu tenho uma empatia muito grande. Eu amo minha profissão, eu gosto de gente, né? Se eu não gostasse de gente, eu não trabalhava, né, com gente, com pessoas, com recuperação de pessoas. E o mais importante, eu não só gosto de estudar o que eu faço, eu me divirto a todo momento trabalhando. É o lugar que eu mais, além da minha casa, que eu mais gosto de estar é aqui. Isso é fantástico para mim, porque é uma cultura minha e que quem trabalha comigo tá aqui se divertindo. Não precisa ser um negócio chato. Sabe? O paciente não precisa... porra, Caio, caralho, vou fazer agachamento de novo. Mas aí você tem que explicar o porquê. Você tem que mostrar o que ele tem de benefício com aquilo. Você pode contar uma piada ou outra, você pode brincar, a gente pode colocar jogo na televisão. Você não é aquele cara que, não, vambora, tem que fazer. Sim, pergunta por quê. Não, sim, a gente vai fazer isso, mas no momento em que, cara, é difícil explicar, é só no dia a dia. Às vezes o paciente, você vê que ele está te levando para um lugar para te tirar do tratamento e você, opa, vem aqui, volta, bora, vamos fazer. Não, aí eu digo que você está fazendo o seu trabalho. Sim. Mas eu digo o seguinte, o profissional que não se preocupa em explicar o porquê. Sim. Não, mas assim... Não deixar claro para o paciente. Mas aí é porque ou não sabe, ou não tá nem aí pro paciente, sei lá. Isso para mim eu acho que é o mais normal, ou ele não tá nem aí. Eu não consigo entender, sabe? Porque nunca fez parte da minha realidade. Desde que eu fazia estágio, eu sempre me entreguei para minha profissão. Porque mesmo trabalhando para os outros, ou em outros espaços, eu sempre fui uma empresa dentro de uma empresa. Eu não posso fazer um trabalho ruim, por mais que eu esteja numa clínica ruim assim, entre aspas, ou que não faça o trabalho que eu gostaria de fazer na minha. Eu sempre sou o Caio. Então eu sempre fui a minha própria propaganda nesse sentido. Eu sempre tive que entregar o meu melhor. Isso fez com que hoje eu tivesse, não digo só a clínica, mas eu tivesse esse reconhecimento de algumas pessoas, que às vezes eu acho que até muito, né? Eu não sei nem se mereço tanto, mas que as pessoas me reconheçam como, pô, vou lá, vou resolver com o Caio. Ou então, Caio, pô, vem aqui resolver, Caio. Eu falo, pô, aí eu não vou. Aí vem paciente de Caxias, da Barra, já veio da Zona Sul, da Pavuna, paciente tudo quanto é lugar pra cá, Nilópolis, sabe? Então, assim, eu acho isso muito legal. Já veio paciente de Niterói, pra você ter uma noção, pra cá. Então, assim, isso eu acho que quer dizer que seja um bom trabalho e que as pessoas confiam não só no meu trabalho, da minha equipe. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante que eu vejo como profissional de saúde. Falando de equipe, a Carol estava falando de protocolo, eu gosto muito de falar de metodologia. É um nome diferente, né? Protocolo parece algo muito técnico, fechado, muito né? fechado, muito acadêmico até. Muito acadêmico. Né? É de lá que vem, né? O protocolo de atendimento. Mas eu queria entender o seguinte, você criou uma metodologia em que existe um passo a passo no processo de tratamento. Eu sei que o tratamento em si ele é personalizado. Sim. Mas existe um passo a passo que já é padronizado da eComplex. Isso, tem. Que quem entra aqui, você treina a pessoa a partir disso. Isso. A gente tem alguns pontos baseados desde a questão física, né, o diagnóstico clínico, a questão física e funcional, mas a questão de vivência do paciente, de entender quem ele é, profissão, família. Eu pergunto tudo, absolutamente. Tudo para mim é importante.
Tudo para mim é importante. Como é que eu vou tratar um cara se eu não sei o que ele faz da vida? Como é que eu vou desenvolver competências nesse cara para que ele se torne funcional se eu não sei o que ele faz? Muito fácil, né? O cara, não, eu quero voltar a jogar bola. Quero voltar a jogar bola, legal. Mas o cara aqui é contador? O cara é cobrador de ônibus? Sei lá, o que o cara é? Eu preciso saber o que ele faz da vida dele. Porque ele não quer só voltar a jogar bola, ele quer voltar a viver, pô. Ele quer voltar a levar o filho na praça, enfim. Então, é um conjunto de informações que a gente tem passo a passo, desde que o cara entra na clínica, até a anamnese, avaliação completa, avaliação funcional e testes clínicos, para que a gente determine o que a gente vai fazer com aquele cara. E essas informações pessoais você também pode usar durante o tratamento, conversando com Sim. ele, tendo mais abertura, criando uma intimidade maior e também Vínculo. criando um vínculo emocional Exatamente. com ele e até falando para ele de repente assim, ó, cara, você tá cada vez mais perto de jogar teu futebol de novo. Então, a gente tem isso também. Eu acho que eu tenho uma memória muito boa às vezes. A Carol falou que você Porque do nada eu tô aqui tratando... lembra de vários pacientes. Não, eu tô aqui com um paciente e aí me lembro, sei lá, da história que ele contou da tia que... Tua tia, como é que tá? Ué, como é que tá tua tia, pô? Não foi lá no médico e tal, ou sei lá, tratamento, ou então viajou para os Estados Unidos, e aí como é que tá? Porque eu me lembro dessas coisas a todo momento, não só de tratamento fisioterapêutico ou de diagnóstico clínico que, né, ou de cirurgia que fez, né, cirurgia prévia, mas eu me lembro de histórias porque eu estou o tempo inteiro me comunicando. Então, acho que isso virou uma arma, vamos dizer assim, boa para mim, porque eu me lembro de absolutamente tudo não, mas quase tudo que o paciente já me disse alguma vez. Então, eu me torno uma pessoa próxima, mesmo não estando sempre, recebo mensagem, pô, cara, tô com saudade, tô pegado, queria ir te ver, tomar um café contigo. Tua escutativa é muito boa, então. Eu recebo isso a todo momento, a mensagem. Se eu mando feliz aniversário simples, feliz aniversário, balãozinho, na internet. Vocês têm esse controle também no sistema de A gente vocês, de aniversário? A gente tem, mas nem sempre é efetivo, por conta de limitações do próprio sistema. Tem que é bom também, né? Mandar uma mensagem. Então. Mas eu mando do meu telefone. Não, isso também é importante. Sim. Que, às vezes até como empresa. Até do que receber do número comercial. Sim. Faz uma diferença. Faz uma diferença o dono do negócio. Pô, cara, feliz aniversário. Pô, cara, o cara lembrou Eu de mando mim. do meu telefone muitas vezes e recebo a recíproca. Pô, cara, eu tenho que ir tomar um café contigo. Então, aí eu falo, tá me devendo. E a gente vai só, tá me devendo. E quando vem, porra, não vim, pô, me machuquei. Tu podia ter vindo só tomar um café, agora tu veio se tratar. Agora tu vai ter que arrumar tempo para poder cuidar de você. Entendeu? Então, assim, é muito legal isso. Eu acho muito bacana. A gente cria um senso de comunidade. Então, não só uma academia, por exemplo, de crossfit ou uma escola de futebol, cria um senso de comunidade. A gente também pode criar. Como a Caroline falou, paciente tratou, esposa tratou, hoje faz o pilates, o outro tratou o joelho, hoje faz uma manutenção, trabalho de flexibilidade. Isso é trabalho de ter um senso de comunidade com os pacientes, porque a gente se importa de verdade com eles. E quem acha que a gente se importa com a parte da grana, está muito enganado. A gente cobra, a gente tem um custo operacional, é claro, a gente quer ganhar dinheiro, mas a minha primeira preocupação é com o ser humano. Perfeito. É o Vidal. Vidal me procurou, por quê? Pô, torci o joelho, cai e tal, não sei o quê. Beleza, tô preocupado contigo. Eu vou me preocupar com você, vou te mandar mensagem. E aí, final de semana, e aí, fez o exercício? E aí, como é que tá? Bacana. Entendeu? E a minha preocupação principal é com o ser humano. A parte administrativa, financeira, comercial, isso aí vem junto no negócio. Faz parte do negócio. Nenhum negócio funciona assim. Entendeu? Mas a minha principal preocupação para que isso aqui funcione, tenha uma cultura, um senso de comunidade, é me preocupar com pessoas. Cara, eu queria fazer essa pergunta para você especificamente. Porque para Carol, para ela, de repente, é muito fácil de responder. Provavelmente. Mas o que você acredita que fez o teu negócio crescer? O que você acredita que fez se tornar isso daqui, cara? Então, vamos lá. São algumas situações, né, que, como ela explicou, ocorreram desde o início, desde quando eu me separei dos garotos, né, dos rapazes que são amigos
queridos hoje, mas que as ideias não convergiam e é normal. Eu comecei com o intuito, inclusive faltam 9 dias para me aposentar. Eu tinha determinado que com 35 anos eu não ia mais trabalhar. Então, falhei. Nessa eu falhei. Mas, enfim, eu falei, eu vou ter uma sala, vou ter um atendimento de terapia manual, onde eu vou atender X horários. Em outros horários eu vou colocar um fisioterapeuta que trabalhe comigo para atender outras especialidades, enfim. Então, essa era a minha ideia inicial. Eu queria isso. Eu não queria não. Na verdade, eu tinha ambição, mas não sabia dela. Eu não sabia que começando a trabalhar para mim ou da forma que eu queria, ia me dar tanta vontade de crescer e de levar isso para mais pessoas. Então, eu comecei lá com a sala, com uma maca, aí depois comprei o elástico, aí comprei isso, aí comprei outra maca, e aí assim o negócio foi se desenvolvendo muito rapidamente por conta do trabalho, que eu acredito que as pessoas não tinham trabalhos parecidos com o que eu apresentava aqui na região. Então, rapidamente, o pessoal da academia X indicava o colega, da outra academia indicava o outro, e assim começou o boca a boca. Conheci os donos das academias, fui até os espaços para poder conhecer. Isso aí gerou paciente atrás de paciente por conta dos resultados que já na época já eram muito fantásticos, já eram muito bons. Não durou 2 anos a primeira sala. A gente teve que fazer uma ampliação de espaço. E em 1 ano, nessa segunda sala, a gente teve que fazer um replanejamento de recepção, com mais ar-condicionado, mais espaço, mais conforto. E para você ver como é que o negócio veio fluindo através do boca a boca, sem nada artificial, vamos dizer assim, sem nenhum marketing artificial, sem qualquer tipo de venda de forma pejorativa. Era um negócio de essência, de trabalho que a gente desenvolveu. E em menos de 1 ano mais, a gente teve que mudar para uma estrutura maior. Tudo isso por conta de trabalho, formiguinha em formiguinha, indicação e parceria de assim, professor da academia V que adorou, ele vai indicar todos os pacientes dele. Todos os alunos dele vão vir aqui. Porque se eu recuperei o professor da academia e ele voltou a treinar, ele vai querer o mesmo, ele não quer o aluno dele sem treinar. Exato. Não é interessante. Entendeu? Para o cara da escolinha de futebol, não é interessante ele ter menos um aluno. Entendeu? Então, isso aí foi fazendo com que a gente crescesse e desenvolvesse não só essas questões todas, como a gente já conversou anteriormente, de metodologia de tratamento, metodologia de avaliação, mas conseguisse fazer a clínica virar um ponto de referência. Entendeu? Fazendo o básico, né? Tu fez o básico bem feito. O básico bem feito, que é se exatamente. preocupar com o ser humano mesmo. Eu digo que, como você mesmo já apontou várias vezes, o espaço ele tem que ser acolhedor. Ele tem que ter uma boa experiência. Ele tem que ter um bom atendimento. Ele tem que ter tudo isso, porque as chances desse cara retornar são grandes. Exato. As chances desse cara indicar para a mãe, para a tia, para o amigo, para o colega de trabalho, são enormes. Então, todo esse trabalho de formiguinha, bem feito, ele traz resultado também. É um conjunto. Não é porque você não tem grandes, você não tem capital para investir, você não tem capital para marketing. Claro, isso é importante, é muito importante. Você ter um negócio funcionando bem. Mas se você não fizer o básico, você não vai ter retorno. Não adianta fazer marketing se não adianta. O lado de dentro não funciona direito. Exato, porque aí você vai receber um cara, você não tem condição de atendimento, você não tem estrutura para atendimento, esse cara não vai voltar. Não adiantou nada. Então você tem que ter um bom trabalho. É a primeira situação que eu acho que qualquer profissional, não só de saúde, mas em geral, primeiro você tem que ter um bom atendimento. Se você não tiver um bom atendimento, você está morto, você não tem nada. Quais são as oportunidades que você vê hoje no mercado da fisioterapia e para onde que você vê o teu negócio crescendo? Primeiro que eu vejo o mercado de atividade física, de exercício físico em geral, em grande expansão. A preocupação com a saúde e qualidade de vida, ela tem crescendo nos últimos anos. Sim.
Você vê grandes redes de academia em todos os lugares. Você vê Bodytech, você vê Smart Fit, você vê Alp Fit, você vê Sky Fit, você vê um monte de fit em tudo quanto é lugar. Você vê escolas de futebol, quadras, campos, quadra de futebol em tudo quanto é lugar. Box de crossfit. Box de crossfit em tudo quanto é lugar. Então essa preocupação ela é crescente, principalmente após a pandemia. Sim. A pandemia, com esse trauma que gerou através de tantas mortes e tantas pessoas com doenças de base, com hipertensão, diabetes, isso aí trouxe à luz um problema que muita gente não enxergava, que antes era só um problema médico. Hoje não, é um problema funcional. A pessoa é sedentária, ela não faz nada, ela não treina. Então, o mercado de exercício físico ele está em expansão larga. A preocupação com qualidade de vida muito grande. Funcionalidade, idem, a mesma coisa. As pessoas querem poder fazer suas próprias coisas. Não querem ser dependentes de ninguém. Elas estão se cuidando cada vez mais. E melhor, né? Cuidando mais e melhor. Eu vejo que a fisioterapia ela ainda não enxerga isso. Alguns colegas sim, a gente sim, mas ela não consegue, em geral, enxergar qualidade de vida. Muitas vezes ela enxerga doença, ela enxerga dor, e não é isso que eu quero enxergar. Claro, você tem dor, eu vou te tratar, a gente vai fazer com que você volte à funcionalidade, melhore sua qualidade de vida, mas eu quero o quê? Que você se preocupe com a sua saúde antes de você sentir dor. Prevenção. Você tem que prevenir, você tem que fazer um recovery, ou uma sessão de terapia manual, fazer ajustes que horas são necessários, exercícios que vão prevenir dores. Que é mais um produto que uma clínica pode oferecer. Exatamente, um Pilates que vai te oferecer um tipo de atividade física que é de excelente qualidade e que trata dores na coluna, dores articulares como ninguém, como nenhuma outra atividade trata, né, ou cuida. Então, assim, você tem uma gama de serviços que você pode estar oferecendo, você pode oferecer dentro da sua clínica, dentro do seu espaço, com uma atividade orientada, um pilates, um exercício terapêutico, uma terapia manual, né, quiropraxia, osteopatia, formas de prevenir novas dores, novas lesões e doenças. Vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo hoje, no sábado. Uma paciente veio pelo Google, viu lá as indicações, mas avaliações e tal, com uma dor lombar há 2 meses. Quase que crônica já, né? Na avaliação, me explicou, foi um médico, raio-x, ressonância, tem hérnia, não tem? Esse é o menos importante. Preciso entender aquele ser humano, entender o que aconteceu com ela, para ela estar 2 meses com dor, tomando remédio e não procurando um fisioterapeuta. E ela só procurou também porque alguém da família, numa festa, falou: procura um fisioterapeuta. Senão não ia procurar. Aí sim o médico foi lá e colocou fisioterapia, 10 sessões. Alongamento, não sei o que, prescrevendo. E aí a gente, na avaliação, notou que ela já estava num quadro muito avançado de algumas contraturas musculares, algumas compensações. Viu que a marcha dela já estava alterada. Pessoa jovem, ativa que eu digo no sentido de profissional. Como pode isso? Como é que ninguém viu isso, cara? Como é que o médico não viu que ela estava com a marcha alterada? Sabe? Como é que ela mesma negligenciou, portanto? E ela não, mas o paciente, o cliente, geralmente ele é leigo, ele só vai te procurar porque ele está com algum problema, sabe? E aí eu tive que mostrar para ela: olha como é que você está andando. Ela não tinha percebido. Ela só percebia que se eu sentar mais de 5 minutos, quando eu levanto, eu sinto dor na coluna. Mas ela não tinha percebido a marcha alterada, o desequilíbrio que ela estava. Ela não tinha percebido nada disso. Tá aí a importância da avaliação. Tá aí a importância da avaliação e de que todos os profissionais de saúde entendam e interajam com o paciente. Entender o ser humano. Como é que esse paciente chegou aqui depois de 2 meses? Ele não podia chegar na primeira semana de dor? 3 dias? De repente ia ficar já estava resolvido. Mais rápido para resolver. Já estava resolvido. Aí agora você vai fazer um tratamento, um planejamento de mais de mês, 1, 2 meses, para que ele fique 100%, para que ele faça novamente uma atividade física, um exercício físico, sabe? Então,
a gente tem que estar atento e por isso a gente começou essa conversa, procurar, não como oportunidade, mas como serviço. Nós somos um serviço de saúde. E o profissional tem que estar atento a essas situações, a todo momento. Que também são oportunidades, né? Sim, são oportunidades de negócio, claro. Mas eu digo que, antes de tudo, é o que eu falo, é o ser humano. Oportunidade de negócio só existe porque tem alguém precisando. Exatamente. Mas é para você enxergar realmente não como uma doença, mas digo enxergar como oportunidade de negócios para você ajudar mais pessoas Sim. e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Você não pode pensar que é doença ou doente. Você tem que entender que é um ser humano, que isso sim é uma oportunidade de negócio. E até a forma como tu comunica isso, né? Tipo, Não, claro. a pessoa chega aqui, tu vai alarmar, olha, mas você... Não, cara, tranquilizar. Tem casos até que o paciente vai precisar de uma cirurgia. Ele mesmo às vezes entra em negação e eu que tenho que tentar fazer esse papel de psicólogo, entre aspas. Calma, cara, não é assim. A gente vai fazer um trabalho que vai facilitar a tua cirurgia, vai facilitar o teu pós-operatório. Ou pode até evitar também, né? Dependendo do caso, sim, mas eu digo assim, no caso da pessoa que já vai ter que operar, sabe? Tá nervosa. Tá apreensivo, meu Deus, quando eu vou operar, como é que vai ser? Eu vou imobilizar? Não vou? Como é que eu vou andar? Como é que eu vou ao banheiro? Como é que eu tomar banho? Isso tudo também é nosso papel. A gente precisa alertar e precisa que o cara entenda, olha, isso aqui é um processo, vai ser durante um mês. Que a pessoa se vê naquela situação ali, com o joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, o cara tá, irmão, não uso o braço, eu não consigo comer, escovar o dente, como é que eu faço? O nosso papel também é ajudar nesse sentido. Cara, o que você falaria? O que o Caio de hoje falaria pro Caio que começou lá atrás? Porra, tanta coisa, muita coisa. Mas o que você acha que se deveria falar para ele hoje, assim, tipo, em termos de início de carreira? Eu acho que a primeira coisa que é positiva é não perca essa essência, né? Essa forma de enxergar o outro, essa forma de trabalhar, essa forma de se entregar para que o outro se recupere, né? Porque é para isso que eu estudei, é para isso que eu estudo, é para isso que eu quero estudar o resto da minha vida. A princípio é isso. A outra parte se eu pudesse ter sido, né, mais organizado desde o começo, organização de agenda, organização de tributos, organização de recebimentos, de pagamentos. Eu não tinha essa noção, sabe? A minha noção era, isso aqui paga o aluguel da clínica, isso aqui paga os custos, isso aqui paga a escola do meu filho, isso aqui paga o plano de saúde, isso aqui paga. Se paga, para mim estava tudo certo. Deixa. Eu não tinha essa noção de gestão, não tinha essa noção de administração, não tinha nada disso. E foi aí que a gente começou a se preocupar com isso, a partir do momento que a gente viu que tinha um gap muito grande, tinha um buraco enorme de financeiro, e aí que mudou a chave, e aí que a gente começou a trabalhar em cima disso. E aí que começou a existir de fato um negócio, né? Um planejamento, exatamente. E aí que você conseguiu ver que a tua vida ficou mais fácil, não digo fácil, mas... Menos difícil. Ficou menos difícil do que era antes. Assim, não que seja fácil hoje, tá? É muito difícil. Você manter um negócio hoje é muito complicado, é muito difícil. São venda, né? Venda que eu digo, a parte comercial, atendimento, treinamento de equipe, todo mundo na mesma cultura, todo mundo na mesma sintonia. É difícil pra caramba, não é fácil. Mas eu acredito que se você colocar cada item, né, na pauta e organizar o teu negócio, se você souber de onde você começa até onde você precisa ir, isso fica muito mais simples, muito mais fácil. Você não perde tempo. Quantas vezes eu perdi tempo pra caramba? Preocupado com o negócio, como é que eu vou apresentar, como é que eu não vou, como é que eu vou fazer. Não que eu não perca hoje, não que eu não construa tempo hoje em cima disso. Mas eu tinha muitas dúvidas. E os profissionais, eles precisam, às vezes, de uma outra pessoa falando. Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, muito legal, muito bacana, mas você não consegue organizar. Você não consegue, dentro daquilo ali, organizar. E é por isso que é muito bom ter essa troca com outros profissionais da tua área, mas outros profissionais de outra área, né? Do marketing, da administração, da contabilidade. É importante. Você precisa entender de todo o negócio.
Você faz o atendimento nutricional, fisioterapêutico, médico, cirurgia, tudo. Mas você precisa entender de tudo, da parte da contabilidade, administração, como é que o teu negócio está sendo mostrado lá fora. Então você precisa ter essa visão, né, o mais abrangente possível. Claro que a gente não sabe, a gente sabe um pouco de cada coisa, a gente nunca vai saber tudo, mas é muito importante. O que eu acho é que verdadeiramente essa tua ideia vai trazer uma mudança de cultura. A Carol falou sobre, né, gestão financeira, administração, enfim. Isso só foi possível porque eu tinha ela para me ajudar, né, para trocar. Quem não tem vai ter que sempre buscar isso, buscar esse conhecimento, buscar profissionais que entendam disso. Então, quanto antes o profissional, mesmo que recém-formado, entenda que ele precisa, sim, se vender, que ele precisa do marketing, mas não é um marketing agressivo, é um marketing humano, mostrando o que ele pode agregar. Quanto antes ele entender de que ele precisa estar atento à contabilidade e ao financeiro dele, quanto antes ele entender cada parte dessa engrenagem que está gerando o tempo todo no negócio, na oportunidade de negócio na saúde, ele vai estar muito à frente, ele vai crescer muito rapidamente. Porque é muito legal a gente estudar fisioterapia, nutrição, medicina, psicologia. Eu amo a área de saúde. Mas, se ele fizer só isso, ele não vai crescer como profissional. Ele pode ser o melhor psicólogo do mundo. Se ele não entender que, além de cuidar da cabeça das pessoas, né, do sentimento, da emoção das pessoas, ele está também tendo que gerir um negócio, ele não vai crescer. Se ele não fizer isso, ele não cresce. Isso você provou por conta própria quando você começou. Quase que eu fui de Americanas. Quase que eu fui de ralo. E graças a Deus a gente conseguiu ajustar antes. E hoje, graças a Deus, a gente só cresce em número de atendimentos. Mês após mês a gente vem... a gente faz, né, um balanço de como é que foi no ano passado, como é que está esse ano, como é que está a procura. Né? Isso sem um marketing, vamos dizer... como é que chama? Tráfego... Sem tráfego, sem nada, só na questão orgânica. Então, ano após ano, a gente vem crescendo, vai lá e faz de novo um relatório mensal, anual, trimestral, semestral, para ver e fazer como é que está a procura, como é que a gente está funcionando, né? Datas festivas, tudo isso a gente, né, tem que colocar no papel, não tem jeito. Não adianta só ter um bom atendimento.